Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a força centrípeta. A força centrípeta é uma força resultante, né, que ela produz um movimento circular. Então vamos pensar, só que no movimento circular, a gente já sabe que a velocidade da partícula ela permanece inalterada, ou seja, não muda a velocidade à medida que o tempo passa. E a gente já sabe também que quando um sistema tem uma força resultante diferente de zero, isso implica em dizer que existe uma aceleração. Ora, como você pode ter velocidade constante e força então no mesmo sistema? Vamos pensar no seguinte: vamos pensar num pequeno corpo que ele está se movendo numa trajetória circular. A velocidade dele é sempre tangencial em todos os pontos da trajetória. Tanto que se você pensar num sistema que seja, por exemplo, uma pequena pedra amarrada no barbante, se a pedra, o barbante, ele se rompe, né? Aqui no Espírito Santo a gente fala poca. Se ele poca nesse ponto aqui, se ele se rompe nesse ponto, a trajetória da partícula ela vai ser a mesma que está aqui desse vetor velocidade, né? Então, a velocidade ela é sempre tangencial à trajetória, mesmo na trajetória circular aí. Ora, pessoal, então tem que existir alguma coisa que faça com que essa partícula altere a sua trajetória, né? Ora, então vamos pegar nesse primeiro ponto aqui, o primeiro que a gente desenhou. Eu quero que ele fique nessa linha aqui, né? Então, vai existir uma força puxando essa partícula para dentro, né? Essa força puxando para dentro que vai ser a minha força resultante. A minha força resultante sempre puxando ele para dentro aqui, ó. Nota que essa força ela está fazendo com o vetor velocidade sempre um ângulo de 90 graus. E isso faz todo sentido, porque enquanto a minha velocidade é tangencial, a minha força aqui ela vai ser radial, ou seja, ela vai apontar para o centro da minha trajetória. Bom, assim sendo, pessoal, a cada ponto eu vou ter uma força puxando ele um pouquinho para dentro que vai desviar a trajetória dele. Ao invés de ele continuar andando numa trajetória tangencial, né, ele vai acabar sendo puxado e vai ficar se movendo ao longo desta linha aqui. Existem vários fenômenos na natureza onde você tem a resultante das interações sobre o corpo, a interação resultante, perdão, como sendo um movimento circular. Isso nós temos, por exemplo, nos átomos, né? Vamos pensar no átomo mais simples da natureza, que é o átomo de hidrogênio. Você tem um próton, certo? E em torno dele você tem um elétron. É óbvio que aqui a gente está simplificando muito, que tem toda a questão quântica aqui, né? Mas é um movimento circular que ocorre por conta da interação deles dois. Tanto que mesmo na mecânica quântica, o que a gente usa para interagir entre eles é apenas o potencial eletrostático, né? Que é o potencial de interação entre os dois. Mas bem, não é esse o nosso intuito aqui. Bom, a força centrípeta, então, ela age alterando a direção e o sentido do meu vetor velocidade. Logo, pessoal, está havendo sim uma variação da velocidade. Só que a gente está acostumado a pensar em variação de velocidade apenas como sendo o meu ΔV, né?
Isso aqui não acontece. Por quê? Isso aqui é zero, porque a minha velocidade ela tem um módulo constante. No entanto, vocês podem perceber aqui que esse vetor é diferente desse, que é diferente desse, em todos os pontos da trajetória eu tenho um vetor velocidade que é diferente um do outro, ok? Bom, então, como a minha força centrípeta é uma força resultante, nada mais natural do que eu escrever essa força resultante, que é a força centrípeta, como sendo uma massa vezes a aceleração centrípeta. Esta aceleração, no entanto, que ela tem um formato um pouco diferente. Essa aceleração centrípeta, ela é sempre v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, o que faz com que a gente tenha uma força centrípeta dada por mv ao quadrado sobre r, né? Aí eu só substituir o v ao quadrado sobre r aqui na minha aceleração. Então, galera, a força centrípeta, ela é uma força resultante. Então, você tem a interação de vários corpos, várias interações, elas vão dar como resultado a minha força centrípeta, né? E o módulo dela é calculado dessa forma aqui. Vamos pensar no exemplo. Se você está numa roda gigante, por exemplo, né? Vamos pegar 2 pontos aqui. Não ficou bem uma circunferência não, mas tá bom, vai servir para o que a gente quer. Vamos pegar esse ponto aqui de baixo. Uma outra característica aqui que eu só mostrei, mas acabei não falando, é que a força centrípeta ela sempre aponta para o centro. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma roda gigante. Não tem jeito, vai aparecer um outro só. Nesse ponto mais baixo, eu tenho a força normal, que atua sobre a pessoa, né? De baixo para cima, e para baixo sempre a força peso. Então, nesse ponto, como eu calcularia a força centrípeta conhecendo essas duas forças? Ora, como minha força centrípeta é uma força resultante, e ela sempre aponta para o centro da trajetória, ela seria essa força normal menos o peso da pessoa que está ali sentadinha, né? Agora, na parte superior, como a gente teria aí? O que a gente teria? Bom, na parte mais alta, eu tenho o peso da pessoa está apontando para baixo e a força normal apontando para cima. Logo, nesse ponto aqui em cima, a minha força centrípeta seria, como ela sempre aponta para o centro da trajetória, eu sei que ela está na direção e no sentido do peso aqui. Logo, é o peso menos a força normal. É por isso que quando você está na trajetória, na parte mais alta aqui, né, a força normal que você sente, ela é menor. Né? Então, é como se você se sentisse um pouco mais leve do que na parte de baixo, que você está sendo afundado na cadeira. E nos dois casos, a força centrípeta, o módulo dela é o mesmo, né? Desde que a roda gigante, obviamente, gire com a mesma velocidade aí. Ok, pessoal? Então, essa aí é a força centrípeta e vamos, nas próximas aulas aí, resolver uns exercícios. Ok, pessoal? Até a próxima.